Com certeza, quando a luta é para se conquistar o bem, vale muito a pena. É uma satisfação poder reunir aqui no mesmo espaço pessoas que acreditam naquilo em que acreditamos. Pessoas que se sensibilizam pelas questões às quais nós sensibilizamos. Pessoas que escolheram lutar pelas mesmas causas que nós lutamos. Hoje é o Dia Mundial do Rim. E assim como no ano passado, em anos anteriores, levantamos essa bandeira. Fazemos esse mesmo alerta. Levamos nossas vozes para que sejam ouvidas o mais longe possível. E se o fizermos, é porque reconhecemos a importância da mensagem que esse dia pretende transmitir. É uma mensagem de alerta, é uma mensagem de esperança. O grande objetivo do Dia Mundial do Rim é a divulgação de informações simples, claras e diretas sobre os fatores de risco e a prevenção da doença renal crônica para o maior número possível de pessoas em todo o planeta, especialmente no nosso país. É fundamental que a sociedade tenha consciência de que a doença renal é um problema de grandes dimensões e de graves proporções, mas que pode ser prevenido, com toda certeza. Essa é uma oportunidade de alcançar desde o cidadão comum até o cidadão que detém em suas mãos o poder de mudar a vida de milhões de pessoas, como nossos colegas deputados e senadores. E não apenas estes ou aqueles, mas também nossos colegas profissionais de saúde, que muitas vezes se debruçam com tanta atenção sobre suas próprias áreas de especialização e que não lhes sobram tempo ou oportunidade para levantar os olhos e reconhecer que só pode existir saúde quando todos os órgãos e sistemas do corpo humano funcionarem em harmonia. Não existe rim sem coração, não existe coração sem pulmão, pulmão sem cérebro. E talvez não exista cérebro sem que demonstremos nossa capacidade de compreender a realidade que nos cerca. Os rins filtram nosso sangue e eliminam uma série de substâncias tóxicas que ameaçam a nossa vida. E por algum motivo eles param de funcionar, só nos resta, infelizmente, ainda nos restam a possibilidade de substituir sua função por meio do que chamamos de terapia renal substitutiva, qual seja a diálise ou transplante renal. Entretanto, nenhum desses tratamentos é simples ou isento de risco. No Brasil, já são quase 120 mil pessoas em terapia renal substitutiva, mais do que o dobro do que havia no início do século passado. São cerca de 14 milhões de procedimentos dialíticos realizados todos os anos. Dezenas de milhares de brasileiros dedicam suas várias horas de seus dias, vários dias por semana, à diálise, além de outras dezenas de milhares de pessoas que aguardam a oportunidade de fazer um transplante renal. No meu estado, Sergipe, não se faz um transplante há mais de 7 anos. E foi Sergipe o pioneiro em fazer transplante renal no norte e nordeste brasileiro. O que falta, com certeza, compromisso daqueles que governam ou administram aquilo que é do povo, mostrando, sinalizando de que voto não é mercadoria. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Para o bem, que é o que desejamos, ou para o mal, como alguns fazem. O país está sofrendo, é verdade, mas temos que aprender com tudo isso, de que o voto é transformador. Eu estou ocupando esse mandato e sentado aqui nesta cadeira, com certeza, não por profissão. Minha profissão, minha vocação é a medicina. Sou anestesiologista e algologista com muito orgulho. É verdade que me graduei em outros ramos, a exemplo da advocacia, mas não quis. Minha vocação é a medicina. E o que me trouxe aqui, a missão. A missão de entender que a pior de todas as dores, o pior de todos os sofrimentos, não é aquele que atinge um por um de cada vez, mas com certeza é aquele que de uma vez só atinge milhares, ou quem sabe milhões de brasileiros. Como poderia ser tudo muito diferente se soubéssemos escolher, se soubéssemos entender a importância do voto. Voto é compromisso, voto é amor, é escolher quem vai nos conduzir,
seja na presidência da República, seja no Senado Federal, seja na Câmara dos Deputados, seja como prefeito, seja como vereador, seja como governador, seja lá que missão for, mas tem que ser missão, tem que ser abnegação. Eu entendo isso e não desisto desse meu sonho. Não pretendo ficar aqui a vida inteira. Cumpro a minha missão, espero ser escalado para outras missões, mas política é um instrumento, assim como a gente utiliza de muitos outros instrumentos, seja na clínica de hemodiálise, seja no centro cirúrgico, seja no consultório, para salvar, para cuidar, para oferecer a dignidades que por algum momento nas suas vidas perderam de uma forma ou de outra. Esse país tem jeito, acredite. Esse país tem jeito. Mesmo com todas essas mazelas que assistimos diariamente nos telejornais, na imprensa, nas redes sociais, de corrupção, desonestidades, acredite, esse país tem jeito. Agora, o jeito quem dá somos nós. O que Deus poderia fazer por nós, já faz todos os dias, nos dando o milagre da vida e, mais do que isso, nos dando a liberdade para escolher o nosso destino. Como disse o poeta William Ernest Henley, o inglês que escreveu aquele poema Invicto, no seu poema Invicto, eu sou senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. É verdade, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma, porque para quem acredita no ser superior como eu acredito, respeito quem não acredita, é porque ele nos dá a vida e dá a liberdade. Com esse ingrediente eu escolho o meu destino, eu posso construir, eu posso transformar, eu posso levar a dignidade para muitos outros cantos. Nós somos responsáveis pelo outro, nós somos responsáveis até por quem não conhecemos, por isso que estamos aqui. Acredite, esse país tem jeito. Estamos pisando com toda certeza, com toda a convicção, as melhores terras do planeta. Aqui não tem terremoto, aqui não tem maremoto, aqui não tem tsunami, aqui não tem vulcões. É verdade que nós nordestinos sofremos em um ano ou em outro uma seca altamente previsível hoje em dia, que já poderia ter soluções se fosse prioridade ter soluções. Mas o caminho para tudo isso, não tenha dúvida, é a política bem feita, a política feita com honestidade e com sinceridade, que elimina os corruptos, quem tira os corruptos dos poderes do mandato, tenham certeza, é o povo, é o cidadão, são as nossas escolhas. Podemos ser enganados em um ano ou outro, mas podemos também dar a resposta na eleição seguinte. Pense nisso, esse país tem jeito, o jeito quem dá somos nós. A responsabilidade é de cada um de nós. E voto não é mercadoria, voto é consequência. E os portadores de doença renal crônica, não é fácil em nenhum canto do mundo, entretanto no Brasil, aqueles que necessitam de terapia renal substitutiva enfrentam um verdadeiro calvário, uma verdadeira via-cruz. Em muitas regiões do Brasil, o que se observa é um verdadeiro vazio assistencial. Simplesmente não há hemodiálise em muitos cantos. Milhares de pacientes necessitam viajar horas e horas a fio, até mesmo no meu pequenino estado de Sergipe. Tem gente que viaja mais de 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar diariamente. A diálise peritoneal, uma alternativa para que muitos pacientes pudessem tratar em casa, ainda não atinge a todos que dela poderiam se beneficiar. E o transplante renal, que apesar de termos o maior sistema de transplantes público do mundo, acredite, temos o maior sistema de transplantes públicos do mundo, enfrentamos uma série de dificuldades que vão da indisponibilidade de doadores, à falta de vontade dos poderes públicos para manter as equipes, como eu já falei aqui, no meu estado de Sergipe. Fomos o primeiro há 30 anos atrás, hoje somos o último. Qual a diferença? As escolhas de quem governa, as prioridades de quem lá estão, ou dos compromissos de quem lá está, infelizmente, mostrando que voto tem consequência. A falta de vontade dos poderes públicos para manter as equipes, que, diga-se de passagem, altamente qualificadas, como acontece no meu estado, em Sergipe, onde há mais de 7 anos não se faz qualquer tipo de transplante. Contudo, uma questão prática e que ficou bastante evidente nos últimos anos é a da remuneração dos procedimentos dialíticos. Por uma série de motivos, há um subfinanciamento crônico desses procedimentos por parte do Sistema Único de Saúde.
ninguém aguenta mais. Se considerarmos que mais de 80% dos pacientes em diálise depende do SUS e que a maioria das clínicas de diálise que prestam serviço a esses pacientes custeiam seus serviços com repasses públicos, teremos uma pálida noção do tamanho do problema. Enquanto o número de doenças renais crônicas vem crescendo a um ritmo cada vez maior, as unidades que atendem a esses pacientes lutam para não fechar as portas, e alguns não suportam e fecham as portas. Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que reajusta os valores pagos aos prestadores de serviço em 8,47%, mas esse reajuste está longe, bem longe, de compensar os altos custos e a complexidade dos tratamentos. Principalmente, e lembrando que esses produtos utilizados para se fazer os procedimentos, muitos deles são comprados ou adquiridos em moeda estrangeira. Essa situação fica ainda mais alarmante se considerarmos que cerca de 10% da população adulta já tem algum grau de doença renal e sequer suspeita disso. A doença renal, em seus estágios iniciais, costuma ser assintomática. Ela não dá nenhum sinal de sua existência. Progride lenta e silenciosamente e, via de regra, é irreversível. Ela faz parte de um conjunto de patologias, as doenças chamadas crônicas não transmissíveis e que já são a maior causa-morte em nosso país. Reconheço que os dados são alarmantes, mas a mensagem de hoje, como disse, é de alerta e também de esperança. Não vamos perder a esperança de transformar o presente em um futuro muito melhor. Se o presente não está digno, vamos plantar a semente e transformar essa esperança em uma realidade muito melhor. A mensagem do Dia Mundial do Rim de 2017, como as de anos anteriores, nos mostra que está em nossas mãos o poder de agir para transformar essa realidade. A mensagem deste ano alerta que a obesidade é um importante fator de risco e para a doença renal crônica, justamente por estar diretamente relacionada à hipertensão arterial e ao diabetes, doenças que são as principais causas de doença renal nos dias de hoje. A boa notícia é que todos esses fatores de risco podem ser prevenidos, podem ser tratados, podem ser cuidados. Nós, hoje, vivemos mais e, sem sombra de dúvida, isso é bom, mas, em virtude desse aumento na expectativa de vida, precisamos estar mais atentos às escolhas que fazemos em relação ao nosso estilo de vida. Refiro-me a alguns cuidados básicos para proteger a saúde em geral e a dos rins em particular, como a prática de atividade física regular, alimentação saudável, balanceada e rica em frutas e vegetais, manter-se hidratado, além de uma avaliação médica periódica, são fatores extremamente importantes. Diante do exposto, essa sessão especial alusiva ao Dia Mundial do Rim cumprirá sua função, se for capaz de sensibilizar as pessoas para a importância da prevenção da doença renal e, se conseguir, mostrar que é possível, necessário e urgente cuidar dos doentes renais, dando-lhes atendimento digno e condições de trabalhos aos abnegados profissionais da saúde que cuidam desses pacientes. Vou repetir, abnegados profissionais. É assim que merecem ser chamados, muitas vezes subsidiando o tratamento da hemodiálise em suas clínicas. Nossa missão terá sentido e terá sido cumprida se conseguirmos semear a ideia de que é possível, necessário, urgente e fundamental cuidar de todos os brasileiros, doentes ou não, pois a saúde, como se diz, mas pouco lamentavelmente se faz, é um direito de todos e um dever do Estado brasileiro. É um direito garantido no artigo 196 da nossa Constituição, mas que, infelizmente, ainda pouco praticado em muitos cantos desse país. São as contradições. A garantia existe, mas na prática é muito diferente. É muito diferente para pior em muitos cantos desse país. Mas volto
a dizer, me perdoe a insistência, tem jeito, esse país pode ser melhor, no dia que aprendemos a escolher também melhor os nossos comandantes, os nossos condutores. Eu acredito, e por isso estou aqui, num país muito melhor, no Brasil muito melhor. Muito obrigado.